doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças crônicas, elas são caracterizadas pela inflamação do intestino, e a origem dela é uma origem multifatorial, são várias causas envolvidas. Uma delas é a questão da imunidade desregulada. Ela é considerada uma doença imunomediada, como se fosse uma doença autoimune, mas um pouco diferente. Tem a questão também da questão genética. Quem tem um familiar de primeiro grau com doença inflamatória intestinal tem um risco aí até de 5 vezes de desenvolver a doença. Tem também a parte ambiental, em especial em um desequilíbrio da flora intestinal, e também alguns outros hábitos, como pacientes tabagistas, alimentação inadequada, como alimentos processados. E as doenças inflamatórias intestinais, os tipos mais comuns são 2. Nós temos aí a doença de Crohn e a retocolite. O nome aí pode ser um pouquinho estranho, mas são os tipos mais comuns, sendo que a retocolite ela vai inflamar principalmente o intestino grosso. Inflama o reto, que é o finalzinho do intestino grosso. Em alguns casos ela pode ascender, pode subir e chegar até no comecinho do intestino grosso. Já a doença de Crohn, ela também pode inflamar o intestino grosso, mas ela pode também inflamar o intestino fino, o intestino delgado. Mas em algumas pessoas ela pode causar também inflamações da boca ao ânus. O diagnóstico é como se fosse montar um quebra-cabeça. E nem sempre a gente tem todas as peças disponíveis e nem sempre as peças se encaixam. Então, no primeiro momento, o paciente ele tem que ter os sintomas característicos, que seria uma diarreia crônica, aquela que diarreia geralmente aí de mais de 4 semanas, uma diarreia aí que pode ter várias evacuações, mais de 5, alguns pacientes mais de 10 vezes ao dia. Algumas vezes a diarreia acorda o paciente à noite, ele acorda com vontade de ir no banheiro para evacuar. Presença de sangue nas fezes ou evacuar apenas sangue. O paciente pode ter um cansaço, uma fadiga fora aí do habitual. Existe também a possibilidade de uma perda de peso não programada, o paciente começa a emagrecer sem estar fazendo alguma dieta. Dor abdominal também na barriga, é outro sintoma comum e pode ser em localizações diferentes, mas geralmente aí abaixo do umbigo. Existem também sintomas que nós falamos que são extraintestinais, que podem ser fora do intestino. Não é presente em todos os pacientes, mas pode ocorrer. Principalmente aí dor, inflamação nas articulações, nas juntas, também pode ocorrer inflamação nos olhos e em alguns casos também da pele. Tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, voltando, né, além dos sintomas, né, que eu falei do quebra-cabeça, né, então nós temos os sintomas aí característicos da doença, em seguida o exame físico, né, o paciente vai ter aquela dor no abdômen. No caso da doença de Crohn, o médico é importante estar avaliando a região do ânus, que pode estar aparecendo alguma fissura, uma fístula. Outro ponto importante são exames que a gente pede, exames laboratoriais, exames de sangue, por exemplo, o hemograma para avaliar anemia, deficiência de algumas vitaminas, e exames de fezes também para avaliar a atividade da doença, dentre eles um com nome diferente que é a calprotectina fecal. Além disso, são feitos exames de imagem, como tomografia, ressonância, com um estudo mais detalhado do intestino fino, chamado enterografia. Mas um muito importante para o diagnóstico desses pacientes é um exame chamado colonoscopia, em que o paciente faz um preparo para lavar o intestino e através desse exame é possível visualizar o intestino grosso por dentro e chegar até o final do intestino fino, ver a presença ou não de inflamação e coletar biópsias. Então, se o paciente, vamos dizer, se o quebra-cabeça montar, a gente fala que ele tem a doença inflamatória intestinal e a gente inicia o tratamento específico. O tratamento ele é variável, ele vai depender da localização da doença, da gravidade vamos dizer, do quadro, e pode variar
em primeiro lugar, a questão da alimentação, o paciente, principalmente nas crises, e também no diagnóstico, tem que fazer uma restrição de alguns alimentos, principalmente leite derivado, que pode piorar a diarreia. Alimentos gordurosos têm um efeito laxativo, então o paciente restringe no primeiro momento, assim como excesso de fibras. O paciente também é desaconselhado a reduzir a ingestão de alimentos mais processados, industrializados, em função da inflamação do intestino. Mas falando em medicamentos, vai ter algumas variáveis, né? Mas vamos dizer que na retocolite, que ela é um pouco mais superficial e ela atinge apenas o intestino grosso, em casos mais leves a gente pode fazer um tratamento mais local, tanto com supositório quanto com comprimidos, que vai desinflamar as lesões que surgiram no intestino, mas isso seria para formas mais leves. Agora, para formas moderadas a graves da retocolite e já formas leves da doença de Crohn, o tratamento vai se iniciar por medicações conhecidas como medicações imunossupressoras. Elas vão atuar na imunidade do paciente que está desregulado. Agora, em casos mais graves, né, moderado a grave, são medicações mais modernas. O paciente vai receber anticorpos, que pode ser tanto por via subcutânea ou por via venosa, direto na veia, conhecido como medicamentos imunobiológicos. Então, vamos dizer de uma forma mais simples, é basicamente isso. Mas existem também aqueles pacientes com uma doença mais antiga, ou que não responderam ao tratamento com medicamento, ou que evoluíram com alguma complicação, mais comum na doença de Crohn, que pode ser acúmulo de pus, que é o abscesso, a fístula, que é a comunicação do reto ou de outro local do intestino para a região do ânus, ou estenose, que são estreitamentos. Em alguns casos, o paciente precisa realizar cirurgia para ter um melhor controle dos sintomas. A gente está no Maio Roxo. Eu queria que você falasse da importância da conscientização dessas doenças inflamatórias intestinais, porque é um período em que se tem a possibilidade de divulgar e conscientizar, né, para a população em geral. Sim, o Maio Roxo ele veio a partir daí do Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal, que é no dia 19 de maio. Então, a partir daí, a gente expandiu para o mês, que o objetivo principal é isso, é conscientizar tanto a população, mas também os governantes sobre a existência da doença, os principais sintomas e como a gente fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento adequado, né? Isso através aqui de entrevistas, através de simpósios, através aí de caminhadas, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas para entender melhor sobre essa doença, em que o número de casos vem aumentando, né, a cada ano, e por serem doenças crônicas, a prevalência, que é uma outra forma de avaliação, também está se tornando cada vez maior.